Thaís Ferreira, repórter do Diário do Comércio, direto dos estúdios da BMF Bovespa. No Diário do Comércio Entrevista de hoje, vamos falar sobre Seed Capital. Nossa convidada é Andréia Minardi, professora adjunta do INSPER. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Thaís, boa tarde. Andréia, para começar, como que a gente pode definir o que é Seed Capital? Olha, Seed Capital, capital semente, capital próprio, ideal para empresas que estão nascendo. A forma principal, que está mais ativa aqui no Brasil, seria o investidor anjo. O que é um investidor anjo? O investidor anjo é uma pessoa física que é um empreendedor que teve sucesso e quer retribuir isso, ou um executivo que também tem muita bagagem, mas além de fornecer o capital, obviamente ele quer investir numa empresa para ganhar dinheiro, ele está muito interessado também na mentoria e na formação desse novo empreendedor. Então ele ajuda muito com ideias, com apresentação de contato, aumentando a chance dessa empresa crescer. E além do investidor anjo, outras formas de investimento podem ser classificadas como Seed Capital? Tem, hoje em dia está começando, é bastante novo, mas já tem algumas plataformas operando. Você tem o crowdfunding, inclusive o equity crowdfunding, que pode fornecer até essas empresas que se classifiquem como pequena e média, podem levantar até 2 milhões como crowdfunding. E qual é o perfil dessas empresas que procuram esse tipo de investimento? Essas empresas têm que ser pequenas, elas não podem estar faturando mais que 1 milhão e nem estar precisando mais que 1 milhão. Elas já precisam estar numa etapa que elas já têm um protótipo, uma ideia mais trabalhada, já checaram com empreendedores se isso é viável, entendem a concorrência, o mercado que eles vão atingir. Daí sim, se tiver nessa etapa e não precisar mais que 1 milhão de reais, está pronto para tentar um investidor anjo. O investidor anjo vai ter muito interesse também no empreendedor, ele está muito interessado, ou seja, se a gente falar uma boa ideia sem execução, capacidade de execução não é nada. E quem vai dar essa capacidade de execução é esse empreendedor. Então ele tem que sentir que esse empreendedor, ele é resiliente, ele é apaixonado pelo negócio, ele realmente acredita, ele tem capacidade de liderança, porque ele sozinho não vai ter todas as habilidades para fazer essa empresa crescer, então ele vai ter que formar equipe, ele vai ter que sentir que esse empreendedor aceita os conselhos e consegue transformar aqueles conselhos, que esse empreendedor ele é capaz de mudar o plano inicial, porque é uma ideia muito inicial, à medida que a empresa vai evoluindo, eles vão sentindo que talvez aquela estratégia não era adequada, o mercado é um pouco diferente do que eles estavam imaginando, então ele tem que ser capaz de pivotar e resiliente, aguentar, levar tombo, inclusive para levantar capital também, não vai ser o primeiro anjo talvez que deu dinheiro, talvez ele tenha que ir para o próximo, né? Então precisa realmente persistência. E tem alguma forma dos empreendedores se prepararem para receber esse investimento? Ou como que eles podem alcançar esse tipo de investimento? Então, uma boa dica para quem está nesse mercado é olhar nos sites da Anjo do Brasil. Eles têm várias dicas, www.anjosdobrasil.net. Basicamente, esse investidor ele tem que preparar um pitch para falar 2, 3 minutos, muito rápido o que é, e preparar uns 15 slides com sumário executivo e o plano de negócio, contando o que é a empresa, qual o potencial de mercado, como ele planeja, que tipo de recurso ele vai precisar. Agora, ele tem que entender nessa apresentação também o que o investidor dele vai querer. O investidor vai querer sentir a escalabilidade, o tamanho do mercado, se o que ele quer chegar é factível, realmente é realizável, e pegar as características pessoais desse empreendedor também. Então ele tem que planejar muito bem isso para passar a paixão, para passar que ele é uma pessoa séria, que ele consegue executar o plano, ter liderança. Então ele tem que planejar isso e em pouco tempo. Tá? Mas eu acho que eu sugiro olhar o site da Anjos do Brasil, eu acho que é uma boa dica. E quanto em média uma empresa consegue captar desse tipo de investimento? Com investidor anjo, no máximo assim, eles falam 1 milhão. Então a média do investidor anjo, ele coloca uns 200 mil. E eles podem co-investir
talvez consiga um pouco mais com crowdfunding. Se ele precisar mais que uns R$2 milhões, daí ele já está entrando na seara de venture capital, daí ele precisa para fundo maior. E qual é a diferença entre o seed e o venture capital? Então, se a gente comparar o anjo e o venture capital, né? O venture capital, diferente do anjo, já não é dinheiro próprio. Ele, em geral, ele trabalha com dinheiro de terceiros. E daí ele está muito preocupado com o lucro também, com o retorno. Obviamente ele vai checar a capacidade do empreendedor, mas ele tem uma responsabilidade fiduciária. Ele também não vai investir muito pouco, porque ele também tem uma capacidade do número de startups que ele vai investir, então ele a partir de uns 5 milhões para cima de reais, pode ser até um pouco menos se ele gostar muito da ideia, mas é um ticket maior, é uma relação já um pouco mais profissional. Dificilmente um venture capital vai investir numa empresa que não esteja faturando para já ter alguma validação do mercado daquela tese de investimento. Então é diferente. E muitas vezes ele investe em empresas que passaram por anjo. Andréia, e qual a perspectiva para o próximo ano? Você acha que esse tipo de investimento vai crescer aqui no Brasil? Eu acho que do ponto de vista de oportunidade de negócio, a gente pensa nessa inovação tecnológica que a gente está tendo, que é disruptiva. Eu acho que sim, tem muita oportunidade. Essas empresas, essas inovações, elas várias estão tendo um crescimento muito grande, mesmo com a crise que a gente está enfrentando. Agora, do ponto de vista de capital, talvez tenha um pouquinho de menos de capital no início, ou não cresça tanto quanto seria a perspectiva. A Anjos do Brasil fez uma estimativa nesse último congresso que ela divulgou de 1,7 bilhões de reais para esse tipo de investimento para 2016, 2017. Mas para você ter uma ideia como isso acabou um pouco para trás, a estimativa no congresso anterior de 2015, acho que foi de 2 bilhões. Precisa olhar direitinho o valor no site, mas assim, deu uma esfriada por causa da crise. Mas eu acho que não tem jeito, com todas essas inovações que a gente está tendo, esse tipo de capital e esse tipo de para financiar empreendedor e inovação é muito grande. Andréia, obrigada pela entrevista e para mais informações acesse decomércio.com.br.